Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, Florestan Fernandes. Florestan Fernandes nasceu dia 22 de julho de 1920 em São Paulo, no Brasil. Foi um dos mais importantes sociólogos brasileiros, com uma carreira acadêmica marcada por sua atuação na Universidade de São Paulo, a USP. Tornou-se conhecido por seu trabalho inovador nas áreas de sociologia e antropologia. Fernandes teve um papel fundamental no desenvolvimento da sociologia crítica no Brasil, influenciando gerações de estudiosos. Ele se dedicou a estudar a formação social brasileira, a desigualdade social e as relações raciais. Florestan Fernandes foi um dos maiores intelectuais brasileiros e agregou muito com suas explicações da análise da realidade material brasileira e sua inserção em uma conjuntura econômica mundial. Além de seu trabalho acadêmico, Florestan Fernandes também teve uma carreira política, sendo deputado federal constituinte pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, na década de 1980. O livro Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, de Florestan Fernandes, foi publicado na década de 1970, um período marcado pela ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Durante esse tempo, o regime militar buscava projetar uma imagem de estabilidade e progresso econômico, algo que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. No entanto, esse crescimento econômico não se traduziu em melhorias significativas para a maioria da população brasileira, especialmente para as classes mais baixas e marginalizadas. Fernandes, como um dos maiores e importantes sociólogos brasileiros, desafiou essa narrativa oficial de progresso, ao expor as profundas desigualdades sociais que persistiam no país. Ele argumentou que o desenvolvimento econômico do Brasil não era inclusivo e que as estruturas sociais de classe estavam profundamente enraizadas, perpetuando a pobreza e a exclusão social. Seu livro criticou a ideia de que o Brasil estava em uma trajetória inevitável de progresso, destacando como milagre econômico mascarava as verdadeiras condições de vida de grande parte dos brasileiros. Fernandes enfatizou que o subdesenvolvimento no Brasil não era apenas uma questão econômica, mas também social e política, com raízes nas relações de classe que favoreciam a elite e marginalizavam as massas populares. Essa análise crítica serviu como um catalisador para diversos movimentos sociais que emergiram nas décadas seguintes, inspirando ativistas a lutar por justiça social e mudanças nas estruturas de poder no país. O primeiro capítulo do livro Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, de Florestan Fernandes, é iniciado lançando um olhar sobre o Brasil como uma sociedade nacional do mundo subdesenvolvido, que surgiu como parte da expansão do mundo ocidental. São citadas implicações da colonização. Ela coincidia com a crise do mundo medieval na Europa e o surgimento de novas formas sociais. Porém, o empreendimento colonial português não poderia transplantar essas novas formações sociais para o território brasileiro. A colonização revitalizava o regime estamental, por conta da simbiose entre plantação, trabalho escravo e expropriação colonial. A formação do Estado Nacional se deu sem que ocorressem alterações na organização da economia e da sociedade. Ocorreu uma transferência, por exemplo, dos senhores rurais em uma aristocracia agrária. Esse processo provocou consequências na estruturação do capitalismo dentro do país. Primeiro, reorganização do fluxo interno de excedentes e, segundo, a transferência do poder político para elites nativas. As estruturas sociais e econômicas do mundo colonial ficaram intactas. A independência do Brasil instaura a Idade Moderna no Brasil, absorvendo as instaurações econômicas do capitalismo comercial de forma abrupta. A sociedade nacional emergente não era independente economicamente. O poder político organizado em bases independentes desempenhava funções socialmente construtivas. Apesar da maior parte da sociedade nacional emergente ainda estar ligada ao mundo colonial, ele entrava em crise e a história passaria a ser contada a partir do capitalismo como uma realidade interna. No caso brasileiro, a economia só ganhou significado capitalista após o rompimento com o antigo sistema colonial. Porém, esse sistema forneceu a base política e os fundamentos econômicos ou sociais para a absorção inicial do capitalismo. O segundo capítulo, a explicação macrosociológica do subdesenvolvimento econômico, é iniciado dizendo respeito que, se os modelos institucionais explicassem tudo, as diferenças entre povos adiantados e povos atrasados deveria ser reduzida. Se isso não ocorre, a explicação do subdesenvolvimento econômico deve ser buscada no mesmo cerne do desenvolvimento econômico capitalista, buscando compreender como as classes cooperam para manter ou extinguir o modelo social de produção econômica. Existem duas linhas metodológicas na sociologia para o estudo dessas sociedades subdesenvolvidas, uma que mantém os procedimentos normais de pesquisa e uma que modifica os métodos de acordo com o objeto de estudo.
o autor defende que os pesquisadores devem levar em consideração a variedade de situações histórico-sociais no mundo subdesenvolvido para estudá-lo. Uma sociedade deixa de ser subdesenvolvida quando consegue realizar condições estruturais, funcionais e históricas no modelo capitalista, devendo-se considerar as conexões entre os processos de estratificação social e a formação de um mercado capitalista. A modernização, como modalidade de controle econômico, cultural e político, depende da maneira como as sociedades subdesenvolvidas reagem à absorção do capitalismo. No Brasil, as condições não foram favoráveis para a superação plena das estruturas coloniais. Foi formada uma economia polarizada. De um lado, um setor de exportação de produtos primários, em que o capitalismo só é pleno na comercialização, e um setor interno de produção, circulação e consumo. Ambos sofrem influências externas. As economias autossuficientes possuem condições para se ajustarem ao mercado mundial de acordo com os próprios interesses econômicos, fortalecendo vantagens econômicas. Enquanto isso, as economias nacionais dependentes são organizadas em função de condições e limitações, ou seja, seu próprio crescimento interno espelha os interesses das economias nacionais a que são associados. Depois disso, o autor parte para 3 modelos de explicação macrosociológica de classes sociais. Ele inicia com Weber. Weber define a ordem social inerente ao capitalismo como uma ordem de possuidores e não possuidores, fundada em interesses econômicos. A relação entre ordens econômicas distintas exprime vínculos da mesma natureza que os existentes na relação entre classes possuidoras e classes não possuidoras. A sociedade capitalista subdesenvolvida jamais conseguirá absorver e dinamizar internamente, senão apenas uma parcela do próprio excedente econômico. Os conceitos weberianos de patrimonialismo e burocracia constituem meios analíticos para a compreensão da independência nacional, como fonte de autonomia de classes que exercem dominação autoritária em nome da coletividade. Os vínculos de dependência não são formais, ou seja, jurídico-políticos, mas se dão por meio de interesses econômicos e se objetivam indiretamente, que orientam o ajustamento dos indivíduos. A autonomização é um processo social, uma vez que lança raízes nas maneiras pelas quais os homens misturam motivos políticos, religiosos e morais com motivos econômicos. Ele segue para Marx, e são 3 pontos necessários para compreender as conexões entre capitalismo, classes sociais nas sociedades subdesenvolvidas. O primeiro ponto, a teoria da acumulação capitalista de Marx. As sociedades capitalistas subdesenvolvidas não contaram com uma acumulação originária forte o suficiente para sustentar um desenvolvimento econômico ao suficiente de longa duração e para desencadear a implantação do capitalismo como sistema socioeconômico irreversível. A principal fase de acumulação de capital nas sociedades subdesenvolvidas ocorreu no intervalo entre emancipação nacional e aceleração do crescimento econômico interno. O segundo ponto relaciona-se com a teoria da mercantilização do trabalho. O mercado de trabalho não se estrutura para preencher a função de incluir todos os vendedores reais ou potenciais de força do trabalho. No mesmo sentido, opera a importação da tecnologia avançada como fator limitante da massa de empregos. Assim, o assalariamento é convertido em um privilégio. O último ponto diz respeito às contradições entre forças produtivas e formas de organização da produção capitalista. A parte autônoma do processo da acumulação acaba sendo insuficiente para expandir as formas produtivas, além das formas de organização de produção existentes. O poder expansivo das forças de produção depende de certas condições estruturais e dinâmicas que não se reproduzem no capitalismo dependente. O autor segue para Durkheim. A partir das sugestões metodológicas de Durkheim, é possível deduzir que a sociedade capitalista subdesenvolvida não é uma redução patológica daquele tipo social, é uma manifestação normal daquele tipo nas condições em que deram origem e mantiveram o capitalismo dependente. Quando forem apresentados os pré-requisitos estruturais e funcionais, a sociedade capitalista subdesenvolvida poderá se converter em sociedade capitalista, encarnando de maneira completa o tipo social comum. Durkheim definiu os requisitos estruturais e dinâmicos em nível de interdependência moral e da integração dos estados coletivos de consciência social. O aparecimento de interesses econômicos são mais imediatos do que a ruptura de formas sociais arraigadas de consenso e solidariedade no mundo subdesenvolvido, que se acomoda às estruturas arcaicas pré-existentes. Tanto os interesses econômicos quanto o conflito de classe só podem se manifestar como mudança da ordem social
quando encontram suporte em forma de consenso e solidariedade. O subdesenvolvimento cria disposições que mantêm o vínculo entre as duas sociedades, a hegemônica e a satélite. O subdesenvolvimento, por fim, é uma escolha por aqueles que se beneficiam dele e socialmente aceita por outros, dependendo de outras escolhas para superá-lo. Estrutura de classes no capitalismo dependente. Florestan Fernandes argumenta que, no capitalismo dependente, a sociedade de classes é profundamente influenciada por relações externas, principalmente devido à dependência econômica e política de países mais desenvolvidos. Essa dependência afeta não só a economia, mas também as instituições sociais e políticas, moldando a estrutura de classes de maneira única. A primeira característica é a dependência econômica e política. Florestan Fernandes descreve como as economias dependentes são frequentemente controladas por interesses estrangeiros, resultando em uma perda da autonomia econômica e política. Isso cria uma classe dominante local, que se alinha com interesses externos, em vez de priorizar o desenvolvimento nacional como um todo. Depois, temos a burguesia nacional versus a burguesia internacional. No capitalismo dependente, a burguesia nacional muitas vezes se subordina à burguesia internacional. Isso se reflete na adoção de práticas e políticas que favorecem o capital estrangeiro, o que pode limitar o crescimento econômico interno e acentuar desigualdades sociais. Depois, temos proletariado e exclusão social. O proletariado nas economias dependentes enfrenta condições de trabalho precárias, baixos salários e falta de direitos trabalhistas, perpetuando a pobreza e a exclusão social. Essa classe trabalhadora tem menos poder de negociação e enfrenta obstáculos significativos na busca por melhorias sociais e econômicas. Por último, temos as relações de poder e resistência. Florestan Fernandes discute como as relações de poder são mantidas por meio de um aparelho de Estado que serve, em grande medida, aos interesses da classe dominante. No entanto, há também movimentos de resistência e mobilização social que buscam transformar essa estrutura desigual. Após isso, Florestan Fernandes aponta as implicações do capitalismo dependente para o desenvolvimento das sociedades. Primeiro, ele fala que a estrutura de classe sob o capitalismo dependente limita o desenvolvimento econômico e social, pois as políticas e os recursos são frequentemente direcionados para o benefício de interesses externos. Depois, ele explica que a desigualdade é exacerbada, como a concentração de riqueza e poder na mão de poucos, enquanto a maioria enfrenta condições de vida difíceis. Por último, Fernandes sugere que uma transformação significativa só pode ocorrer por meio de uma ruptura com a dependência externa, promovendo um desenvolvimento autônomo. O contexto histórico e a formação sociocultural brasileira. A escravidão foi um dos principais pilares da formação social e econômica do Brasil, estruturando uma sociedade marcada pela desigualdade. Mesmo após a abolição em 1888, as bases dessa desigualdade persistiram, especialmente em relação à marginalização de negros e pobres. O sistema de latifúndio e monocultivo, voltado para a exportação, concentrava terras e poder na mão de uma elite agrária, mantendo uma economia dependente e polarizada. Além disso, o Brasil não desenvolveu uma burguesia nacional autônoma, o que manteve as elites alinhadas aos interesses coloniais estrangeiros, impedindo o crescimento de um projeto nacional independente. Essa estrutura criou uma sociedade hierarquizada, onde as classes populares e suas culturas eram marginalizadas. As marcas desse passado, como o racismo estrutural e a concentração de terras, ainda influenciam a sociedade brasileira contemporânea, dificultando a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Modernização e subdesenvolvimento. Florestan Fernandes critica o processo de modernização no Brasil, que, ao contrário dos países centrais, foi imposta de fora para dentro, moldada pelos interesses do capital internacional e das elites locais. Esse modelo de modernização não visou reduzir desigualdades ou promover a inclusão das massas populares, mas sim consolidar o poder das elites, mantendo as estruturas sociais arcaicas do período colonial e escravocrata. No campo, a modernização intensificou a concentração de terras, enquanto nas cidades gerou periferias marginalizadas. Fernandes define o subdesenvolvimento não apenas como a falta de desenvolvimento, mas sim como uma distorção ativa das condições para o progresso social, com uma dependência econômica e estrutural que limita a autonomia do país. Ele critica a ilusão de que a modernização traria progresso social, apontando que no Brasil ela foi usada apenas pelas elites para manter seus privilégios, sem beneficiar a maioria da população. A modernização, inserida em um contexto de capitalismo dependente, desenvolveu-se subordinada aos interesses do capital internacional,
o que dificultou uma transformação autônoma e voltada para as necessidades internas. Além disso, o subdesenvolvimento também se expressa culturalmente, com a imposição de uma cultura de consumo importada, desconectada da realidade das classes populares, que, por sua vez, resistem criando suas próprias formas de expressão. Fernando destaca que a transformação verdadeira da sociedade brasileira só seria possível com uma modernização democrática, onde as classes populares desempenhassem um papel central no processo de mudança. A dinâmica das classes sociais. Florestan Fernandes analisa a formação das classes sociais no Brasil a partir de um processo histórico desigual, marcado pela colonização e pelo sistema escravocrata. A classe dominante surgiu da elite agrária, composta por grandes proprietários de terras e escravistas, que adaptou-se ao capitalismo sem romper com as formas de exploração do passado, mantendo uma posição conservadora e voltada para a preservação de seus privilégios. Já as classes subalternas, compostas por ex-escravos e trabalhadores rurais e urbanos, foram excluídas da modernização e permaneceram marginalizadas, sendo exploradas sem inclusão social ou política. No campo, os trabalhadores continuaram em condições precárias após a abolição, enquanto nas cidades a industrialização gerou centros urbanos com grandes desigualdades. O racismo estrutural também aprofundou a exploração das classes populares, especialmente os descendentes de africanos. Fernandes reconhece a resistência dessas classes através de movimentos sociais, mas destaca as dificuldades enfrentadas como repressão estatal, fragmentação e falta de consciência de classe. Além disso, ele critica a ausência de uma burguesia nacional autônoma, que, ao se alinhar aos interesses estrangeiros, impediu a modernização capaz de promover mudanças estatais profundas. O Estado brasileiro, longe de ser neutro, reforçou a hegemonia das elites, adotando políticas que favoreciam os interesses industriais e agrários e reprimindo as classes populares. Essa dinâmica gerou contradições sociais, mas as pressões por mudanças nem sempre resultam em transformações significativas devido à capacidade das elites de cooptar ou reprimir movimentos sociais, mantendo o caráter conservador e excludente da modernização brasileira. O papel do Estado e da cultura. Florestan Fernandes argumenta que o Estado brasileiro sempre serviu aos interesses das elites, protegendo seus privilégios e mantendo a desigualdade social. Durante o processo de modernização, o Estado favoreceu a concentração de riqueza e a industrialização dependente, sem promover inclusão para as classes populares. Além disso, utilizou da repressão para conter movimentos sociais e controlar a população marginalizada. Priorizou o controle social em vez de políticas públicas de inclusão. A cultura foi utilizada como instrumento de dominação, com as elites impondo seus valores e desvalorizando a manifestação popular. Embora as classes subalternas tenham criado formas de resistência cultural, a educação, por sua vez, reforçou as desigualdades, e Fernandes sugere que o Estado deveria promover uma cultura de emancipação para superar o subdesenvolvimento. Contradições e desafios da mudança sociocultural. Fernandes critica a modernização no Brasil, que ocorreu de forma desigual e excludente, favorecendo as elites econômicas e concentrando riquezas e poder. Apesar dos avanços tecnológicos, a sociedade brasileira não experimentou mudanças estruturais significativas, mantendo a exploração e o racismo. A modernização também não eliminou as relações de poder arcaicas, como o colonialismo, e gerou uma tensão entre valores tradicionais e modernos. Além disso, as instituições sociais como a educação e o judiciário e o mercado de trabalho continuaram a perpetuar desigualdades. Fernandes reconhece a resistência das classes populares que, embora marginalizadas, buscaram formas de luta por mudanças, como greves e movimentos por direitos sociais. No entanto, a fragmentação social e o racismo estrutural dificultaram a construção de uma consciência de classe unificada. A dependência econômica do Brasil em relação ao capitalismo internacional também limitou suas possibilidades de transformação, reforçando as desigualdades e impondo modelos externos inadequados ao contexto nacional. O Brasil é um país que parece ter inventado o caos com um toque especial. O crescimento econômico e a instabilidade política são quase irmãos siameses por aqui. A gente cresce, mas tropeça nos próprios erros históricos. É como correr em uma esteira. Fazemos muito esforço, mas continuamos no mesmo lugar. Então vamos tentar entender como chegamos nessa montanha-russa de avanços e retrocessos. Agora vamos falar sobre o famoso ciclo de integração nacional.
ou como eu prefiro chamar, ciclo de exclusão reciclada. O Brasil ele passou por dois momentos históricos que deveriam ter unido o país, mas adivinha, apenas perpetuaram a desigualdade. O primeiro ciclo começou com a independência e terminou com o fim da escravidão. Foi aquele momento mágico onde as elites fizeram um pacto social entre elas mesmas. Era basicamente assim: você fica com o poder político, eu fico com as terras e o resto do país fica com a pobreza. Isso concentrou renda e poder em um pequeno grupo, enquanto regiões como o Norte e Nordeste foram deixadas no século XVIII, sem infraestrutura, sem educação, sem nada. O Sudeste, por outro lado, encheu o bolso. A integração nacional era só fachada, porque a maior parte da população nem fazia parte da tal nação. Então veio o segundo ciclo, com a proclamação da República, agora com direitos universais para todos. Só que na prática foi uma reforma de fachada, tipo pintar um prédio caindo aos pedaços. As leis diziam que todo mundo tinha direito, mas o povo rural e periférico continuava sem escola, sem saúde e sem nada. A ideia era acabar com as fronteiras sociais. Mas o que aconteceu? As elites só mudaram de roupa, mas continuavam mandando. Era o mesmo jogo de sempre. Quem estava no topo, ficava. E quem estava embaixo? Bem, continuava embaixo. A verdade é que esse ciclo só mostra a habilidade brasileira de mudar tudo para que nada mude. Chamamos de integração nacional, mas o que vimos foi um Sudeste cada vez mais rico, enquanto o resto do país seguia abandonado. É como uma festa, onde poucos convidados bebem champanhe, enquanto o resto mal consegue beber água. E o crescimento econômico no Brasil é aquele fenômeno curioso, onde o bolo cresce, mas só os de sempre comem. Entre 1930 e 1964, tivemos uma industrialização acelerada e a famosa substituição de importações. O governo Vargas fez coisas grandiosas, como criar a CSN e a Base Industrial Pesada, mas os frutos desse progresso foram colhidos pela elite urbana e pelos empresários do Sul e Sudeste. Enquanto isso, o campo ficou estagnado, com pequenos agricultores sobrevivendo do jeito que podiam, e o êxodo rural jogando milhões nas periferias das cidades, que não tinham a menor estrutura para recebê-los. O progresso industrial deveria beneficiar todos, mas serviu apenas para ampliar as desigualdades regionais e sociais. É como se o Brasil tivesse ganhado na loteria, só que quem já era milionário levou o prêmio. Essa desigualdade acabou refletindo na política. Claro, as tensões explodem em forma de golpe, crises e rupturas. Era uma panela de pressão que nunca parava de chiar. E quando o povo começou a perceber que a modernização só fazia as elites enriquecerem ainda mais, a insatisfação virou combustível para eventos como o golpe de 1937 e até o suicídio de Getúlio Vargas. Agora chegamos em um grande ponto. A instabilidade é caótica, mas ela é necessária. Por mais que a instabilidade política pareça ser um grande caos, ela tem o seu papel. Ela é o empurrãozinho que força as elites a saírem da zona de conforto. Quando a tensão social chega ao limite, as elites precisam ceder, mesmo a contragosto, para evitar que tudo desabe. A Revolução de 1930 é um bom exemplo. Getúlio Vargas chegou ao poder prometendo mudanças e, mesmo sob enorme resistência, implementou leis trabalhistas que ainda hoje beneficiam milhões de pessoas. Depois tivemos a redemocratização nos anos de 1980, que apesar de todos os seus problemas, resultou em uma Constituição mais inclusiva. O que essas crises mostram é que sem a estabilidade, o Brasil não muda. As elites só abrem espaço quando pressionadas. É um jogo onde o povo sofre, mas de vez em quando também consegue arrancar alguma vitória histórica. Crescimento ou desigualdade organizada. O Brasil é um exemplo de como crescer sem sair do lugar. O crescimento econômico por aqui tem um padrão, sempre organizado para favorecer quem já está no topo. No campo, ainda carregamos a herança da colônia. A terra é concentrada na mão de poucos, enquanto milhões de pequenos agricultores mal conseguem se manter. Eles não têm acesso a créditos, tecnologias ou infraestrutura. Pior ainda, o campo se tornou refém do mercado internacional. Quando o preço do café, da soja ou do milho caem lá fora, quem paga o preço são os trabalhadores rurais, que já vivem no limite. Nas cidades, a situação também não é muito diferente. A industrialização brasileira foi concentrada no
eixo Rio-São Paulo, criando verdadeiros oásis de desenvolvimento em meio a um deserto de abandono regional. Enquanto o Sudeste acumulou indústria, infraestrutura e emprego, o Norte e Nordeste ficaram com rodovias esburacadas, hospitais sucateados e uma eterna promessa de progresso que nunca chega. É como se o Brasil fosse dois países em um só, um moderno e industrializado no Sul e Sudeste e outro atrasado e esquecido no restante do território. E não podemos esquecer da dependência do capital estrangeiro. Multinacionais entram, instalam suas fábricas, lucram horrores e o que sobra para o país? Quando muito, empregos mal pagos, lucros que evaporam para fora do Brasil e o controle de setores estratégicos, como a energia e a telecomunicação, está na mão de empresas de fora, e o que nos deixa completamente vulnerável. No final, o crescimento do Brasil é uma engrenagem bem azeitada, que só funciona para as elites e crescemos, mas continuamos pequenos. Se formos honestos, o Brasil é um país que adora se iludir com o próprio crescimento. Celebramos estatísticas de PIB, de novos recordes de exportação, mas o que isso realmente significa para a maioria das pessoas? Crescemos sem resolver a desigualdade, é como encher uma piscina furada. Parece que estamos fazendo progresso, mas a água nunca chega no topo. E a verdade é que o crescimento brasileiro é projetado para manter as coisas como sempre foram. Quem está no topo continua acumulando privilégio, enquanto quem está na base só sente o peso das crises. É um ciclo de expansão que não transforma a realidade, apenas reforça o abismo entre ricos e pobres. No papel, somos uma das maiores economias do mundo, mas na prática ainda vivemos com problemas básicos que não cabiam com o discurso de uma potência econômica. E sabe o que é mais frustrante? Que a desigualdade que nos sufoca não é só um acidente, mas um projeto. Um projeto onde as elites mantêm seu poder, onde o interior continua esquecido, onde o progresso é só para o inglês ver. O Brasil não precisa apenas de crescimento, precisa de uma revolução no jeito de pensar, planejar e distribuir esse progresso. Mas, claro, pedir isso parece tão utópico quanto esperar que a elite erga o osso por vontade própria. Crescemos sim, mas continuamos pequenos. Nesse momento da obra, abordaremos o significado histórico-social da instabilidade política e o crescimento econômico. Quando exploramos as funções construtivas da instabilidade política, argumentamos que ela pode desempenhar um papel essencial na aceleração e normalização do crescimento econômico, ao mesmo tempo em que reflete e agrava desajustes estruturais crônicos enraizados em desigualdades sociais e políticas. A instabilidade política, embora não causada diretamente pelo crescimento econômico, é alimentada por problemas como a distribuição desigual da renda e a concentração de poder, que perpetuam um ciclo de desigualdade e dificultam a democratização das garantias jurídico-políticas. Nesse contexto, as elites tradicionais e modernas convergem na prática de políticas que reforçam a concentração de renda e de poder, transformando a democracia em uma estrutura fictícia, que marginaliza os mais vulneráveis. Assim, a instabilidade política é apresentada não apenas como uma condição normal dessa sociedade, mas também como necessária para sua reprodução dentro de um padrão que perpetua o desequilíbrio. Entretanto, podemos perceber com esse capítulo um duplo significado para a instabilidade política. Por um lado, ela revitaliza práticas arcaicas, como o mandonismo e a pseudodemocracia, e por outro demonstra ser a única via possível para a modernização, carregando os vestígios de sua própria superação. À medida que grupos dominantes recorrem à violência e a golpes de Estado para manter o controle, a sociedade se transforma evidenciando a rigidez e a vulnerabilidade das técnicas de dominação herdadas, que não conseguem incorporar as demandas democráticas contemporâneas. No Brasil, superar a instabilidade política exige eliminar entraves socioculturais que sufocam o crescimento econômico. Entretanto, no geral, a instabilidade política não é intrinsecamente negativa, mas sim uma resposta inevitável às situações em que os detentores do poder são suficientemente fortes para manter sua posição, mas também obrigados a negociar com setores sociais divergentes,
em questões fundamentais para a organização da sociedade e da economia.